Gente, você conhece a rosa do deserto? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho a respeito dela, ensinando vocês a como cultivar essa belíssima planta. Mas antes eu vim chamar vocês a dar seu like, tá? Seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, que isso estimula a gente a estar trazendo mais conteúdos para vocês. Bora lá! Gente, essa daqui é a rosa do deserto. O nome científico dela se chama Adênio obesum, tá? As rosas do deserto é principalmente dessa espécie, mas existem várias espécies de adênio, tá? Adênio trata-se do nome do gênero, tá? Então, dentro desse gênero botânico, existem várias espécies, tá? Adênio obeso é a mais comum, mais tradicional, mas existem outras espécies, tá? O cultivo da rosa do deserto é muito simples, tá? Ela é uma planta de clima árido, ou seja, de lugares que não tenham muita intensidade de chuva. Então a rega dela tem que ser bem moderada, tá? Recomendado só molhar mesmo quando secar o substrato dela. Por ser uma planta, né, nativa do sul da África, além da questão da rega, que tem que ser mais controlada, o substrato também. O substrato ideal para que ela consiga ficar assim, linda, maravilhosa e com muitas flores, tem que ser aquele substrato drenável. Não precisa ter uma mistura específica, um substrato em específico. Pode ser qualquer substrato que consiga ter a característica de aeração e de ser drenado. Ou seja, a água passar, escorrer rapidamente e não ficar acumulando muita água, tá? Em geral, são substratos bem granulosos, né? A iluminação da rosa do deserto é sol pleno, tá? É uma planta que fica num porte mais ou menos arbóreo, sabe? Ficando de um tamanhozinho de 1 até 3 metros, dependendo da variedade. Mas ela é uma planta de sol pleno, tá? Por ser de sol pleno, você não pode cultivar em hipótese nenhuma ela na meia sombra. Porque na meia sombra ela começa a estiolar. Que estiolamento basicamente é o processo de crescimento espaçado que a planta tem quando ela está com pouco sol. Cresce de maneira fina, tá? E com folhas muito espaçadas. E acaba que ela nunca consegue florir em um regime de meia sombra. Porém, entretanto, todavia, se você conseguir colocá-la com o máximo de sol possível, no mínimo 5 horas por dia, né, de sol direto, você consegue ter um crescimento bem saudável e com bastante flores. A rosa do deserto precisa sim de adubação. Por se tratar de uma suculenta, né, uma planta que reserva nutrientes, ela não necessita obrigatoriamente de uma adubação, porque ela é resistente à escassez de nutrientes, como, por exemplo, o próprio local que ela é nativa, né? O sul da África tem uma tendência muito grande a ter, sim, uma certa pobreza nutricional no sol. Porém, entretanto, todavia, para você conseguir fornecer flores assim, que nem essa daqui, é interessante você fazer uma adubação sim, tá? Uma adubação não precisa ser muito frequente, sabe? Não precisa ser uma adubação tão completa. Uma mais simplesinha, 4-14-8, 10-10-10, mas um adubo assim que eu acho muito interessante para vocês colocar também é o Forte Flor. O Forte Flor, ele é um adubo que é em pó e ele é muito completo, ele tem bastante nutrientes, não tem todos, tá? Já dizendo para vocês que não existe um adubo perfeito que vai atender todas as necessidades da tua planta, porque tem algumas substâncias químicas que quando você mistura uma com a outra, elas reagem e criam outras substâncias. Então é impossível de você ter um adubo que contenha todos os nutrientes que a planta precisa. Porém, o Forte Flor, ele tem tanto os macronutrientes, que são os nutrientes que a planta necessita em maior quantidade, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e também tem alguns micronutrientes que a planta precisa em menor quantidade. Ele é um adubo bem legalzinho, que eu recomendo você estar colocando ele, tá? Mas quanto mais variada for a nutrição da tua planta, consequentemente mais flores você vai ter, tá? Só não pode exagerar, porque todos os excessos fazem mal para a planta. Sobre propagação, a rosa do deserto tem duas principais maneiras de se reproduzir. Que uma, e a mais comum e mais utilizada, é através da semente, né, da semeadura. A rosa do deserto, após a floração, quando ela é polinizada, ela gera uma estrutura, geralmente, que é dividida em duas partes, que são as vargens de semente. Dentro dessas vargens, possui sementes que são finas, alongadinhas, tá? São pequenininhas, mas são bem fininhas. E nas duas pontas possui tricomas, né? Que são pelinhos que quando o vento bate, essa semente sai voando, né? Ou seja, o vento carrega a sementezinha dela, tá? O vento é o meio de dispersão da semente. A semente, né, após a madura, né, quando a vargem fica madura, ela racha no meio e as sementes são liberadas, tá? Inclusive, quando você tiver suas sementes, é recomendado quando você vê que ela está mudando a cor, tendo uma tendência a amarelar,
você amarre ela. Você pode estar utilizando um elásticozinho, pode estar utilizando aquele ferrinho de pão, tá? Você pode estar utilizando ele para dar um nó bem levezinho, somente mesmo para não sair a semente, para você não perder. Também tem uma redinha própria para isso que você também pode estar utilizando. O outro meio de também plantar e fazer mudas das rosas do deserto é através da estaqueia de caule, basicamente do corte de um galho que você pode esperar cicatrizar e plantar. E ele é um meio demorado, tá, gente? Demora um pouquinho para ela estar enraizando. Porém, entretanto, todavia, é um meio de você fazer um clone daquela planta, tá? Plantas de semente são plantas individuais, ou seja, pode vir uma de qualquer cor, pode vir simples, dobrada e tudo mais. As plantas de semente são únicas. E quando você faz a muda de galho, você tem um clone daquela planta que vai soltar aquele mesmo tipo de flor. Um meio também de replicagem, não conta muito como propagação, é através do processo de enxertia, que basicamente quando você pega uma planta de semente, geralmente é uma cor simples, uma cor não muito legalzinha, mais comumzinha, e você faz um enxertia de um pedacinho de galho, onde vai conter uma gema, e dessa gema vai vir um broto que vai soltar aquela flor em específico. Exemplo, você quer uma planta roxa, como por exemplo a Barbiguel. Você vai fazer um enxerto com aquele pedacinho lá, e aquela flor, né, aquela parte do tecido que desenvolver naquele enxerto vai dar a flor roxa. Uma coisa interessante é que no meio das rosas do deserto você também pode fazer a polinização. Aqui no nosso Brasilzão não é tão comum a polinização natural. Geralmente a polinização aqui acontece acidental, porque tem uma mariposa que é nativa da África que faz a polinização na rosa do deserto. Aqui, como não tem, eventualmente acontece quando algum bichinho, por engano, faz a polinização. Aqui no Brasil, para dar mais certo, você faz a polinização artificial ou manual, que você pode estar utilizando uma agulha, um palitinho e fazer a troca dos pólens dela. Uma coisa bem interessante da rosa do deserto é que você pode fazer em casa as suas sementes e você pode fazer cruzamentos diferentes, misturando a genética e gerando coisas novas. Inclusive, isso é um gatilhozinho para puxar agora para um outro assunto que é da história da rosa do deserto, né? Agora a gente já viu um pouquinho sobre como cultivar a rosa do deserto, bora ver um pouquinho sobre a história da rosa do deserto. Bem, a rosa do deserto, em comparação às outras plantas, ela pode ser considerada uma recém-nascida, sabe? Ela não é uma planta que, embora esteja muito tempo na existência, no meio dos seres humanos, como planta ornamental, ela é muito recente, não tem muito tempo. E tem uma pessoa em específica que foi, assim, o boom de crescimento e popularização das rosas do deserto, que foi o Dr. Mark. O Dr. Mark, ele era um botânico, e ele sempre gostou muito assim dessa área de plantas desde pequeno, principalmente a área das flores, né? E chegou um ponto em uma sua faculdade que a escola dele, né, na faculdade dele tinha uma estufa. E dentro daquela estufa tinha uma única mudinha lá, tinha uma mudinha de rosa do deserto. E ele achou muito interessante, uma planta diferenciada, né? Porque ela possui aqui, ó, por exemplo, essa daqui. Ela possui galhos que são moles, dão umas flores interessantes. Possui uma estrutura chamada de caudex, né? Que é essa raiz aqui entumecida, né? Que é uma parte que guarda nutrientes. Ele achou muito interessante, muito assim, bem interessante. Nunca vi esse tipo de planta. E ele teve bastante dificuldade em conseguir informações, porque era uma planta muito exótica, muito rara. Mas ele se apaixonou por essa planta. Então, depois de muito procurar, né, por vários estados, ele conseguiu alguns exemplares. E daí ele foi fazendo os testes. Ele gostava bastante de fazer cruzamentos, né? Ele fazia muito em cactos, em bromélias, e decidiu aplicar esse conhecimento nas rosas do deserto. Então, quando ele foi fazendo os seus cruzamentos, ele tinha o objetivo de quê? De conseguir a cor vermelha, porque a maioria das rosas do deserto, em meio natural, possui que nem essa cor rosa, né, clara e tudo mais. E ele queria muito ter uma vermelha. Depois de fazer várias gerações do cruzamentos entre as rosas do deserto, ele conseguiu a primeira rosa do deserto puramente vermelha, que foi a Crimson Star. Basicamente, o nome traduzido dela seria algo como Estrela Carmim, que foi a primeira rosa do deserto puramente vermelha do mundo. Aí, com o passar do tempo, ele, como sendo um botânico, né, sendo um estudioso da área da biologia, teve muitos contatos. E o pessoal da Tailândia falou, cara, achei muito interessante aí, tem como mandar uns para cá? E ele mandou alguns exemplares para a Tailândia,
que posteriormente, depois de muito tempo, ele foi para lá e viu a gama de variedades que foram produzidas. Tanto que ele até mesmo fala que as plantas que ele criou ao nível das que são da origem tailandesa, né, dos cruzamentos de lá, nem se comparam, porque lá eles conseguiram fazer um melhoramento genético muito bom. Uma coisa interessante sobre a rosa do deserto é que ela é uma planta de ciclo rápido, ou seja, mais ou menos um ano entre uma geração e outra. Então, o processo de melhoramento genético é muito rápido em comparação a algumas outras plantas. E a variabilidade genética dela é absurda. Em poucos anos, em comparação a outras plantas, foram possíveis conseguir cores, sabe, inestimáveis, que o pessoal não pensava que existiria. Como, por exemplo, a cor branca, puramente branca, matizadas, as plantas dobradas, que inclusive foi uma mutação natural que deu em um viveiro, que basicamente a planta nasceu com 2 camadas de flores e sendo uma característica que é geneticamente transmitível, ou seja, essa característica passa para os descendentes. E com isso foi surgindo plantas de várias cores e vários formatos, triplas, dobradas, inclusive até roxa. Mas lembrando, gente, não existe rosa do deserto azul. O pigmento azul na natureza é muito raro. Não cai em golpe de gente oferecendo rosa do deserto azul, porque não existe. Inclusive, voltando um pouquinho sobre o doutor, ele, além de ter criado a rosa do deserto Crimson Star, ele também criou o cultivar buquê, que é esse exemplo aqui que eu tenho, tá? Não é necessariamente o exemplar que ele criou, tá? Esse aqui é uma planta de semente. Porém, a genética de buquê foi uma genética que ele trabalhou. Basicamente, plantas buquês são plantas que geneticamente têm uma tendência a florescer em maior quantidade, tá? Então, esse fator de florescimento pode ser influenciado pela adubação? Pode, mas no quesito da genética influencia bastante. Então, tem plantas que, embora você possa fazer uma adubação muito generosa, bem boa, ela não vai conseguir florescer com tanta quantidade quanto uma rosa buquê. Lembrando, por ser uma rosa buquê, elas demandam mais nutrientes. Então a adubação tem que ser um pouco mais frequente em plantas buquê, porque cada flor aqui tem uma quantidade de energia que a planta gasta para manter. Principalmente se for as dobradas, né? Plantas dobradas e triplas gastam triplo, gastam o dobro de energia que normalmente gastaria com uma flor normal. E hoje em dia se tornou isso. A rosa do deserto se tornou uma espécie muito difundida no meio do cultivo em tantos países por o mundo, mas também é uma planta assim que sinceramente é uma planta considerada de fácil cultivo e de beleza muito grande, né? Então assim, recomendo para todos vocês terem rosas do deserto. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre a rosa do deserto. Gente, estou com a rosa do deserto aqui desplantada, tá uma florzinha amarelinha simples. E aqui a gente pode ver um pouquinho sobre as estruturas das plantas, né? A gente tem um caule, a gente tem folhas, temos flores, mas o principal aqui é o caudex. O caudex é essa estrutura aqui, que é uma raiz, né? Um caule modificado, que basicamente ele é voltado para a retenção de líquidos e nutrientes, tá? Isso daqui, basicamente, é a reserva de nutrientes da rosa do deserto. Ela tem uma característica muito interessante que o quê? Que as raízes dela, conforme vão ficando maduras e crescendo, vão ficando entumecidas, ou seja, vão engrossando. Então, na rosa do deserto, você pode fazer o processo que é muito chamado de levantamento de caudex, que é basicamente quando você faz o replantio dela e bota para o lado de fora, né? Coloca do lado de fora algumas raízes que estavam na parte de baixo e esses pedaços que estão do lado de fora vão engrossar e formar aquele caudex bem lindo, bem maravilhoso, tá? Lembrando, quando você for fazer levantamento de caudex, tem que deixar pelo menos um tamanho de um palmo, mais ou menos, de raízes para dentro da terra, tá? E em hipótese alguma, você não pode cortar todas as raizinhas fininhas. São essas raizinhas aqui que vai fazer a absorção de nutrientes. Se você cortar ela, tua planta não vai conseguir absorver nutriente e pode até morrer. Outra característica interessante também é a variegação nas folhas das rosas do deserto, tá? Estou colocando algumas imagens para vocês de variegação na folha, que basicamente é uma mutação que dá na hora da planta crescer, que faz com que algumas áreas das folhas dela fiquem com uma ausência da clorofila. Também tem o albinismo, tá? Que é muito frequente em sementes com muita genética misturada, que a planta nasce completamente sem nenhuma quantidade de pigmento de clorofila. Nesses casos, elas morrem muito cedo, mas algumas pessoas conseguem estar fazendo a enxertia de uma parte de cima, né, numa partezinha de folha
de uma planta de semente, na parte de cima do caudex albino. Então fica as folhas verdes e o caudex albino. É um processo que é um pouquinho complicado, mas muito se acontece no meio dos colecionadores. Outra mutação também é a planta cristata, né? Que ela tem uma alteração no crescimento dela, fazendo com que o crescimento do galho dela fique nesse formato de crista de galo. Essas plantas que são cristata também têm uma leve tendência a estar conseguindo soltar mais flores do que uma planta comum. Outra característica muito interessante também aqui, ó, uma variedade bem interessante, é a Green Elf. Basicamente, é uma rosa do deserto que dá uma, entre aspas, flor verde, tá? Mas ali não é uma flor verdadeira. Basicamente, é só uma estruturinha que a planta produz para segurar a flor, né? Para proteger o botão floral, que no caso dessa variedade, só sai essa estrutura, não desenvolve pétalas. E sai essa estrutura em várias camadas. Por isso que parece uma flor e é de cor verde, mas não é uma flor. É uma falsa flor. E daí por diante vai, gente. Existem muitas variedades de rosa do deserto, existem muitas coisas interessantes sobre ela. É uma planta que está a todo momento crescendo mais e mais suas variedades. Então fique sempre de olho, gente. Pode ser que daqui a pouco venha uma nova característica que você nunca imaginou nas suas rosas do deserto. E aí, você gostou desse vídeo? Gostou de aprender sobre as rosas do deserto? Me diz aí no seu comentário aí, me diz o que você achou sobre o vídeo e até mais.